Olá, seja bem-vindo ao canal da MBA. Eu sou Cleide Alves e hoje vamos apresentar o checklist digital. Nós vamos falar sobre uma introdução ao assunto, a identificação, o preenchimento do formulário, correção das não conformidades e a avaliação do checklist. O checklist geral de loja digital MBA permitirá avaliar a efetividade dos padrões operacionais, verificando a adequação aos padrões de referência. Então, o checklist é uma ferramenta de avaliação para saber se a equipe está cumprindo corretamente com os padrões que foram apresentados. Em inglês, significa lista de verificações. É a união de check, que é verificar, mais list, que significa lista. Então, é uma lista de verificação, uma lista de itens que nós vamos avaliar, verificar no dia a dia de trabalho. Um checklist é um instrumento de controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens ou tarefas que devem ser lembradas e ou seguidas. Ele é uma ferramenta que permite avaliar se as equipes estão executando corretamente suas rotinas, se estão utilizando corretamente seus uniformes, como está a sua apresentação pessoal, a higiene e limpeza do setor, entre outros itens. No checklist, nós falamos em conformidade e não conformidade. O checklist auxilia a identificar os itens que estão sendo executados corretamente, ou seja, que estão conforme um padrão, o estabelecido como o correto. Já os itens não conforme estão fora desse padrão, portanto, não conforme o padrão. Então, na hora de marcar o checklist, você vai marcar com sim o que está dentro do padrão. E a opção seria não para o que não está conforme o padrão. No caso, por uma questão de ferramenta, você vai marcar outros, porque nessa opção você vai poder detalhar o que aconteceu para que não esteja conforme o que foi planejado. Então, você vai marcar sim quando o item estiver conforme a recomendação. Marque a opção outros quando não estiver conforme e escreva o que não está dentro do padrão. Escreva as observações necessárias, detalhe os motivos para o item não estar conforme o padrão. Uma prática fundamental do checklist é corrigir imediatamente as não conformidades, ou seja, o que não está conforme o padrão deve ser corrigido o quanto antes. Portanto, logo ao final do checklist, deve-se percorrer cada item corrigindo o que for possível e definindo os encaminhamentos do que não for possível. Por exemplo, a maioria dos itens são de correção imediata, são itens que devem ser corrigidos imediatamente após a sua identificação, como por exemplo, algum local que está sujo, uma falta de organização, objetos fora do lugar, como carrinhos, caixas no corredor, ausências de cartazes, ausência de precificação, entre outros itens. Já algumas correções, elas são de médio e longo prazo, como por exemplo, itens de estrutura, placas de identificação que estão apagadas e que tem que ser solicitada a gráfica, o letreiro da loja, ampliação da área do estoque quando ele está muito reduzido em relação à necessidade da empresa, piso com falhas, tubulações precisando de manutenção, tudo isso não tem como ser resolvido imediatamente. Aparelhos que precisam de manutenção, como impressoras, aparelhos de ar-condicionado, entre outros. No checklist da geral de loja da MBA, nós vamos avaliar várias áreas. Área externa, frente de caixas, promoção e gestão comercial, que é a área de marketing, recepção de mercadorias, depósito, FLV, que nós sempre nos referimos pela sigla, e significa frutas, legumes e verduras, muita gente chama de horti, açougue e peixaria, frios, congelados e laticínios, padaria, mercearia e recursos humanos. O checklist geral ele vai ser executado pelo gerente ou pelo alguém que vai avaliar a loja como um todo. Mas nós podemos segmentar esse checklist em cada uma das suas seções. Por exemplo, o líder de FLV pode ter o checklist apenas do FLV, assim como o líder de açougue, de frios, de padaria e mercearia, para ser preenchido apenas a sua seção. Como é que você vai utilizar o checklist?
você vai solicitar o link a um consultor da MBA. E aí, quando ele lhe enviar esse link, você vai clicar nesse link pelo próprio WhatsApp, por exemplo, no seu próprio celular. E aí você será direcionado para uma página de formulário. Você vai preencher suas informações de identificação e, na sequência, responder aos itens solicitados. Ao clicar no link, você será direcionado a uma página na internet com um questionário. Na próxima lâmina, no próximo slide, nós vamos ver uma imagem ilustrativa da aparência desse checklist no seu celular. Então nós temos aí, na esquerda, o checklist geral de loja, a parte de identificação. E na direita, nós temos a parte da primeira seção, que seria a área externa. A primeira coisa que você vai fazer ao preencher o seu checklist é preencher um e-mail. Para que serve esse e-mail? Então, quando você entrar, você vai ver essa tela, vai ter uma explicação e logo na sequência, endereço de e-mail, você vai inserir um endereço de e-mail. Preencha com o endereço de e-mail para o qual você deseja que seja enviado o questionário preenchido. Ao final das suas respostas, quando você responder a todas as perguntas, vai gerar um questionário respondido que vai ser encaminhado diretamente para o seu e-mail. Esse formulário preenchido será utilizado para que você possa corrigir os itens que foram marcados como não conforme. Como nós falamos, ao final do checklist, você vai pegar todos os itens que não estão conforme e vai gerar os encaminhamentos dele. O que você vai fazer é limpar o que está sujo, organizar o que está organizado e por aí vai. Como é que você vai lembrar desses itens? Então, nós temos algumas opções. Uma delas é você receber por e-mail. Ao final do nosso e-book, você vai ver que tem outras opções. Não é necessário que esse e-mail seja o seu endereço de e-mail. Ele pode ser registrado em e-mail de alguém da área administrativa, do escritório, ou alguém que tenha acesso à impressora para que possa imprimir as suas respostas. O objetivo é que a pessoa que receba esse e-mail, ela possa imprimir as suas respostas. Você pode também usar o seu e-mail no celular para ver as suas respostas no próprio aparelho, sem precisar imprimir. Então você pode mandar para o seu e-mail e acessar o seu e-mail do seu celular. E aí, na primeira sessão, logo após você colocar o endereço de e-mail, você vai ver a parte de identificação que tem o seu nome, o seu cargo, função, a sua loja. Você vai marcar o dia que está preenchendo o checklist e vai marcar o horário que está preenchendo o checklist. Então, nós temos aí novamente esses itens. Lembrando que esse e-book você pode estar solicitando e receber também pelo WhatsApp. Para preencher a data, uma dica, você pode digitar onde tem DD, MM, AAA, que é dia, mês e ano, mas também você pode clicar nessa caixinha que representa um calendário. Quando você clicar nessa caixinha, vai aparecer essa figura, essa imagem do calendário, e aí geralmente já vai estar marcado o dia de hoje. E aí você vai clicar, se você quiser marcar o dia de hoje, e ele já vai automaticamente preencher a sua data. Em relação ao horário, também há essa dica de geralmente a gente clica e já vai direto hora para minuto. Nesse caso não. Você vai preencher a hora, por exemplo, 10 horas, 9 horas, 15 horas, 16 horas. E na sequência você vai clicar no campo ao lado para poder registrar os minutos, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Você vai clicar em próxima quando finalizar de preencher essas suas informações. Nós podemos observar lá embaixo no canto direito, página 1 de 12, porque são 12 seções. A primeira é a de identificação, a segunda, área externa. Então, a cada sessão que você terminar de responder as perguntas, você clica em próxima para poder ir para a próxima página. Caso não tenha respondido, ele vai lhe indicar quais são as perguntas que estão precisando serem respondidas. Você só pode avançar caso tenha respondido a todas as perguntas da sessão atual.
Seção é a lista de perguntas que aparece em sua tela de cada vez. Identificação é uma seção, área externa é uma seção, frente de loja, frente de caixa é outra seção, a parte de depósito, FLV, açougue, cada uma é uma seção. E aí, quando você terminar a parte de identificação, você vai para a segunda página, que é a de preenchimento. Se você estiver preenchendo o geral, é a área externa. Mas se você estiver preenchendo o específico, como por exemplo mercearia, você vai cair direto na área de mercearia e começa a responder as perguntas da mercearia. Sempre que você for marcar um sim, o item estará correto, seguindo o padrão. Quando estiver incorreto, fora do padrão, marque a opção outro. E logo na sequência, descreva o motivo para não estar correto e dê uma sugestão de correção, como por exemplo, limpar, se estiver sujo. Então observe aqui, quando você marcar o sim, não precisa fazer mais nada, pode ir para a próxima pergunta. Quando marcar não, na verdade você vai marcar outro e vai descrever, por exemplo, cartazes de oferta na frente de loja. Só havia 3 cartazes, só haviam 3 cartazes fixados. Então eu escrevi, apenas 3 cartazes foram fixados. Há espaço para 9 cartazes. As ofertas devem ser preenchidas todos os dias. E aí o item não se aplica, você vai marcar quando não corresponder à realidade da loja. Por exemplo, itens de padaria ou estacionamento quando a loja não possui. Então você vai marcar a opção não se aplica. No caso, a loja não disponibiliza de estacionamento. Então você vai ter aqui o item estacionamento limpo. Você vai marcar não se aplica. Finalizando o questionário, ao final do preenchimento, uma cópia das suas respostas será encaminhada para o seu e-mail. E aí você vai ver lá no final da página essa mensagem. Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido. Quando você encerrar, vai aparecer essa tela. Nessa tela você pode ver que nós temos 3 opções. Ver respostas anteriores, editar a sua resposta e enviar outra resposta. Se você clicar em editar a sua resposta, você vai poder rever as suas respostas para corrigir as não conformidades. Então não precisa nem ir ao e-mail, nem precisa pedir para alguém imprimir o formulário. Basta você clicar em editar suas respostas. Agora cuidado, não clique nas respostas, não escreva nas respostas novamente, porque o que você mexer vai ser o oficial e nós não vamos ter acesso à informação anterior. Ou seja, se lá você apagou o motivo da não conformidade porque você resolveu, para a gente não vai aparecer que existia a não conformidade. Cleide, mas é uma vantagem eu colocar que está tudo ok. Não se engane. É importante você registrar que não estava ok e que você percebeu e você corrigiu. Porque uma auditoria pode passar, alguém da loja pode estar fazendo essa auditoria, ou até de fora da loja, como da consultoria, pode marcar que estava sujo e quando olhar o seu checklist vai ver que ele estava marcado como limpo. Mesmo que você tenha limpado, mas vai dar a impressão de que você não está cumprindo, não está tendo atenção aos itens do checklist. Então a nossa recomendação é que você deixe lá tudo marcado do jeito que estava e faça a sua correção vendo através do edit a sua resposta, mas sem mexer nos itens. Outra opção que aparece ao final do preenchimento é ver respostas anteriores. E aí nesse caso você vai poder ver o registro de todas as respostas. Então nesse caso desse questionário nós temos 9 respostas, mas poderia ter 20, 30, 50, 10 mil. E cada uma delas ia dar um percentual aqui de acordo com o que foi respondido. Então nós temos aí os percentuais de cada uma das respostas que foram dadas. Então lá na hora que você estiver olhando esse ver respostas anteriores, você vai ver, por exemplo, que vamos imaginar que tudo aí tivesse preenchido adequadamente, corretamente. Então, nesse caso, em 55,6% das vezes que foi aplicado o checklist, o estacionamento estava limpo. Ou seja, é um pouco mais do que a metade. É pouco. Então, nós precisamos colocar como meta
aumentar esse indicador do estacionamento limpo. E o que é que nós vamos fazer de plano de ação para poder atingir essa meta? Conservar o estacionamento limpo, aumentar o número de limpezas, colocar lixeiras, melhorar a sinalização, orientar os clientes, orientar os colaboradores para manter a limpeza do estacionamento. São exemplos de um plano de ação que pode ser desenvolvido para melhorar esse indicador. Cleider, mas aí um item deu 100% de sim. Ótimo, significa que esse item não está te dando dor de cabeça, que ele está sendo bem executado. Então, esse resumo das respostas anteriores, que é o que nós estávamos falando aqui, permite que seja feita uma avaliação da frequência de não conformidades, ou seja, a quantidade de vezes que acontece o erro. Caso a incidência, ou seja, a repetição, seja elevada, o RH também pode entrar e reforçar a formação das tarefas-chave. A liderança pode acompanhar mais de perto o líder do setor e caso continue a ocorrer muitas incidências de não conformidades, então deve-se adotar uma postura mais rigorosa, com punições, restrições, forçando a correta execução das atividades, já que dentro da formação progressiva foi apresentado para ele, explicado qual é a atividade, foi mostrado para ele como executar essa atividade, foi verificado que ele sabe fazer a atividade e o checklist é o momento em que nós vamos acompanhar a atividade. E aí, se nós passamos pelas 4 etapas, nós temos certeza que a pessoa sabe executar, então ela não está fazendo por algum motivo. Podemos conversar com ela para poder saber qual é o motivo, mas ela não tendo um motivo razoável, aí nós vamos passar para a cobrança mais firme para que seja executado. E essa é a função do checklist. Essa avaliação com o resumo das respostas anteriores é o principal benefício do checklist digital. O gestor pode acompanhar como está o andamento dessas atividades. Em outra videoaula, em outro vídeo, nós vamos apresentar em outro manual também, e-book, como fazer essa análise de forma mais crítica e que ações a gente pode adotar para poder acompanhar. E também como o login e senha pode ajudar a um gestor de RH para acessar esses formulários com esse resumo das respostas anteriores. Nós agradecemos a sua atenção. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do site, através do Instagram e do WhatsApp. Vamos colocar na legenda do vídeo essas informações, mas provavelmente também você já tem um contato de algum consultor da MBIA. Então, dúvidas podem falar conosco, que estamos à disposição para lhe ajudar. Muito obrigado pela atenção, foque no checklist e bons resultados na sua loja. Obrigado.